Bacana, aqui é o professor Daniel, e o tema nosso de hoje é a Idade Média no Ocidente. Então a sua apostila começa aí com um quadrinho, né? Que horas são, sortudo? Meio-dia, cara. Um suspiro, né? É chato viver na Idade das Trevas. Então durante muito tempo nós vamos ter a discussão que é a seguinte, a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, né? Então hoje, no século XXI, os historiadores do século XXI, eles costumam refutar esse termo, tá? Então, por quê? Quem chamou a Idade Média de Idade das Trevas? Os escritores, né, os autores renascentistas, né? Então, os renascentistas disseram que a Idade Média é a Idade das Trevas por não ter produção de conhecimento. E a produção de qual conhecimento? Conhecimento greco-romano, que é o conhecimento clássico. Então, se não houve, né, a produção do conhecimento clássico, houve a produção de outros conhecimentos, né? Então hoje, no século XXI, nós temos a concepção de que existem vários tipos de conhecimento e todas as culturas são importantes. Então a Idade das Trevas é um termo que já está ultrapassado. Então o conhecimento greco-romano ele é considerado um conhecimento clássico. Então, algo que a gente vai ter que guardar dessa matéria. Conhecimento clássico é o conhecimento da Grécia Antiga e de Roma Antiga. Então esse é o conhecimento greco-romano. Então o período intitulado pela historiografia como Idade Média, ele seria uma lacuna, né? Então, portanto, já foi chamado de Idade das Trevas. Então olha aqui que eu vou colocar na minha dissertação. Já foi chamado de Idade das Trevas, não é mais. Então esse termo é pouco aceito pelos intelectuais e historiadores do século XXI. Então, tudo isso daqui que eu coloquei na lousa aqui para vocês são coisas que a gente pode usar na nossa dissertação, tá? Escrever dessa forma. Então, a Idade Média, que vai do ano 476, né, até o ano 1453, né, depois de Cristo. Então, ela vai ser dividida entre Alta e Baixa Idade Média. Então, alto tem a ver com apogeu, tem a ver com sucesso, tem a ver com quando os conceitos, né, da Idade Média eles estavam em alta, né? E baixa tem a ver com declínio, né? Então quando os conceitos, né, preceitos e conceitos da Idade Média eles estavam em baixa, por isso alta Idade Média e baixa Idade Média. Então alta Idade Média se refere do início ao apogeu e baixa Idade Média se refere do declínio ao fim, né? Então o que eu vou ter na Alta Idade Média? Invasões bárbaras, descentralização política, ruralização da sociedade, formação do feudalismo e consolidação da igreja. O que eu vou ter na Baixa Idade Média? Cruzadas, o renascimento comercial, o surgimento urbano, a crise do feudalismo e o surgimento da burguesia, né? Então a gente vai começar, né, a Europa na Alta Idade Média. Então como que era a Europa na Alta Idade Média? Preenche o período que vai do século V ao século XV, tá? A Idade Média, dividido em Alta e Baixa Idade Média, como a gente já falou. Então o apogeu e o declínio, respectivamente, como eu já expliquei, e com a queda do último imperador romano, né, cresce o modelo econômico do senhorio. Então quando a gente estudou lá em Roma o clientelismo, né, que o patrício ele dava a terra para os plebeus, né, e em troca de fidelidade, né? Então o plebeu ele ia trabalhar na terra do patrício, ele ia produzir, ele ia pagar impostos, tudo mais, e só que ele em troca ele daria, né, além desses impostos, parte da sua produção, a palavra que merece destaque é fidelidade, né? Então o senhorio ele vai se basear nessa prática, porque a cidade está perigosa, invasões bárbaras, chegando do Império Romano, a cidade ficou muito perigosa, a população vai se refugiar no campo. Onde? No feudo. Então o senhor feudal, né, que é o nobre, vai oferecer o que para essa pessoa? Proteção, né? E essa relação que advém do clientelismo, que é o senhorio, que nós já vamos entender no final dessa aula. Então, entre a civilização clássica e o renascer cultural, né, narrada pelos renascentistas como tenebrosa, sem urbanização, sem intensificação do comércio, sem produção de excedentes, sem dinamização da economia. Foi na Idade Média
que foram criadas as primeiras universidades, né? Então, o centro de pensamento era a Igreja Católica, né? Então está aí na sua apostila, né, que quem fundou as primeiras universidades foi a Igreja Católica. Então é outra discussão que a gente vai ter acerca da Idade Média, né? A Igreja, ela monopolizou, né, o conhecimento, ou ela foi a guardiã do conhecimento, né? Então você que é jovem, está formando o seu pensamento, você tem que estudar os dois lados, né? Tem que estudar os dois lados para decidir aí, né, como opinar melhor sobre isso. Então fica sempre a pergunta e não a resposta, né? Se a igreja ela não tinha um compromisso, né, com o conhecimento, por que ela fundou as universidades, né? Então a Igreja Católica é a fundadora das primeiras universidades. E os historiadores católicos, eles vão dizer que ela foi responsável por conservar em suas bibliotecas todo o conhecimento clássico. Então, se não fosse essa atitude de guardar nas bibliotecas das igrejas, dos mosteiros, o conhecimento greco-romano, ele teria desaparecido, né? Então, cidades como Gênova e Veneza se mantiveram como centros comerciais. Então, outra coisa que vai falar sobre a Idade Média a Idade Média, o comércio, ele desapareceu, ele não tinha comércio na Idade Média, né? Então, você, ao escrever, vai escrever que quase não tinha, né? Que não era toda a parte que tinha, ou que se reduziu ou se centralizou em Gênova e Veneza, na região ali onde hoje é a Itália, tá? Então tinha comércio na Idade Média, mas onde se praticava ali o sistema econômico era o feudalismo, tinha pouco comércio, tá? Então a formação dos reinos bárbaros, né? Então como que a gente vai começar essa formação da Idade Média? Pelas invasões bárbaras, né? Então o declínio do Império Romano, né? Que a gente falou, o último tema nosso, o Império Romano. Então o Império Romano ele começa a ruir, né? E começam a haver algumas trocas culturais entre romanos e bárbaros. Quem que é o bárbaro com o romano? O bárbaro é toda aquela pessoa que não fosse romana, que tivesse a cultura romana e não falasse a língua deles, era considerado bárbaro, né? Então por isso hoje, no século XXI, os intelectuais e historiadores, eles abordam essas pessoas, os bárbaros, da seguinte forma: eles tinham uma cultura diferente dos romanos, o que não significa dizer que eles não tinham cultura, né? Então todo um povo tem cultura. Então, como eles possuíam língua e cultura diferentes dos povos gregos romanos, foram considerados bárbaros. Então, entre o século IV e V, as invasões bárbaras tiveram seu apogeu, né? Então, eles tiveram o máximo sucesso entre os séculos IV e V, e destruíram o Império Romano. Então, os principais grupos germânicos, né? Então, muitos bárbaros eram germânicos. E nessa formação dessa Europa feudal, nós vamos falar de vários povos germânicos, e o principal deles, os francos. Então, alguns povos germânicos e bárbaros: ostrogodos, visigodos, vândalos, anglos, saxões, lombardos, suevos, jutos, alamanos e os francos, que é o tema principal da nossa aula também. Então, as migrações bárbaras, né? Em 476 d.C., Odoacro decreta o fim do Império Romano do Ocidente, né? Então aí o rei bárbaro decreta o fim do Império Romano do Ocidente e passa, né, já havia, né, antes de terminar o Império Romano oficialmente, trocas culturais entre os romanos e germânicos, né? Então trocas culturais história, literatura, religião, né? Então houve um sincretismo aí, cultural entre romanos e germânicos, né? A crise urbana e a procura pelo campo. Então, como eu disse, essa cidade estava perigosa, né? A cidade estava muito perigosa, tinha as invasões bárbaras, tinha muita violência, né? Tinha um fenômeno de banditismo social, né? E a influência do cristianismo entre os bárbaros. Então, como eu falei sobre a religião, né? Então os bárbaros passam a conviver com os germânicos, né? E com os romanos. Os bárbaros passam a conviver com os romanos com os bárbaros. Então há uma troca cultural entre eles. E muitos bárbaros eles se convertem ao cristianismo, né? E isso vai ter uma importância, né, significativa para a história. Então esse processo vai ser chamado de sincretismo religioso, né? As religiões elas vão
dialogar, elas vão se misturar, né? Ou algumas pessoas que deveriam, né, entre aspas, ser de uma religião, vão passar a ser de outra. E surge então o Comitatus. Né? O Comitatus é uma sociedade de guerreiros baseada no princípio da reciprocidade, da fidelidade entre o comandante e comandados. Então, naquela época, costumava-se ter um comandante, né? Você seguia um grande comandante. Esse grande comandante ele tinha que ser um exemplo, né? Ele tinha que ser um exemplo, né, de honestidade, de dignidade, para merecer, né, a fidelidade dos seus comandados. Então, nessa época de conquista, né, que vai ser uma época de conquista, o Império Romano acaba de cair. Então, os reinos guerreiros vão disputar esses territórios onde era o Império Romano e vão formar a Europa feudal. Então, quanto maior era o seu comitatus, maior poder você tinha, né? Então, quanto mais poder você tivesse, mais terras você teria. Então, a gente vai conhecer alguns líderes de comitatus, né, famosos e poderosos. Então, aqui um mapa aqui com uma pequena, né, um infográfico da movimentação aqui dos bárbaros, né? Então, tá vendo aqui em azul são os vândalos, né? Então aqui os hunos e os ostrogodos, em amarelo, né? Aqui os anglos, os jutos, os saxões, né? Que vão formar a Inglaterra. E os francos estão aqui, ó, nessa região aqui onde é a Gália, que depois vai ser a França, tá? A Alemanha. Os francos, eles estão por ali. O reino mais temido, né? O reino mais temido aí, né? O povo bárbaro mais temido antes, né, dos francos eram os hunos, né? Os hunos, eles eram os povos mais temidos que existiam, né? Então aqui o mapa aqui dessa dominação, temos aqui os ostrogodos, os lombardos, os eslavos, os saxões, os anglos, os saxões, os anglo-saxões, os bretões, os francos aqui, cidades conhecidas por nós hoje, né, como aqui, ó, Braga, Toledo, né, aqui Toulouse, Lyon, Milão, né, Ravenna, Roma, Paris, né. Então eu costumo dizer, tem algumas cidades, né, que elas são mais velhas que seus países, né, porque aqui sempre foi, né, a Península Itálica, mas nem sempre foi a Itália, mas desde muito tempo tem Roma, né. Então aqui Braga, né, fica em Portugal, né, é mais antigo que o próprio país, Portugal, né. Então aqui Toledo, né, onde era dominado pelos visigodos, fica na Espanha, né. Então Paris, que pertencia ao reino dos francos, né, hoje fica na França, né, sempre ficou no mesmo lugar, onde é a França. Então o reino dos francos, né, como que vai se formar aí o reino dos francos?